Eu só queria fazer uma surpresa no nosso 8º aniversário de casamento. Levei um bolo de brigadeiro ainda quente, comprei um vinho do Vale do São Francisco e subi as escadas do nosso apartamento em Moema com o coração leve. Mas antes mesmo de tocar a campainha, ouvi a voz da minha sogra, Dulce, vindo do quarto. A mensalidade do outro menino já passou de R$ 4.800. Ricardo precisa assumir de vez. Meu sogro suspirou. E a Helena? Quando ela descobrir? Dulce respondeu fria. Ela nunca vai sair. Tem 2 filhos de 7 anos. Naquele instante, o bolo caiu das minhas mãos. Meu casamento não era um lar. Era uma mentira cuidadosamente construída. Meu marido tinha outra família em Campinas. E todos sabiam, menos eu. Se você acha que já viu histórias de traição, espere até descobrir o que eu fiz depois daquela porta fechada. Fique comigo até o fim. Porque o que aconteceu mudou não só a minha vida, mas o destino de todos nós. Depois daquela conversa atrás da porta, eu não chorei. Não gritei. Apenas senti algo morrer dentro de mim. Naquela noite, Ricardo chegou como sempre. Trouxe flores. Um colar de ouro, 18 quilates. Disse, "Feliz aniversário", com aquele sorriso que eu conhecia há 8 anos. Eu olhei para ele e pensei, quantas vezes essa mesma boca disse, "Eu te amo", para outra mulher? Na manhã seguinte, acordei às 4h30. O único momento em que a casa ainda estava em silêncio. Preparei o café, arrumei o uniforme dos meninos, Lucas e Mateus, 7 anos, idênticos no rosto e inocentes no coração. Eles falavam animados sobre o campeonato de futebol da escola em São Paulo. Ricardo prometeu que iria assistir. Promessa que eu sabia, provavelmente não cumpriria. Ele andava ocupado demais nos últimos meses. Reuniões em Campinas, jantares com clientes, projetos estratégicos, sempre uma explicação pronta, sempre educado, sempre carinhoso. Mas algo não encaixava mais. No caminho para o trabalho, parei no semáforo da Avenida Ibirapuera e vi um fio de cabelo no banco do passageiro. Longo, ruivo, ondulado. Eu sou morena. Sempre fui. Fiquei olhando aquele fio por quase 1 minuto inteiro. Pequeno, silencioso, mas gritando uma verdade que eu não queria ouvir. À tarde, liguei para Ricardo. "Amor, hoje você chega cedo?" "Acho difícil. Vou jantar com um investidor em Campinas." Campinas. De novo. Desliguei o telefone com a mão tremendo. 2 dias depois, passei discretamente na empresa dele na região da Berrini. A recepcionista sorriu, mas desviou o olhar quando perguntei por ele. O senhor Ricardo saiu no horário do almoço, não voltou mais. Não voltou. O assistente dele, Paulo, me cumprimentou rápido demais. Não sustentou meu olhar. Pessoas que escondem algo sempre evitam os olhos. Naquela noite, quando Ricardo chegou às 22h, senti um perfume diferente na camisa dele. Doce. Floral. Não era o meu. Eu não disse nada. Entreguei a toalha quando ele pediu. Ele tentou me beijar com paixão. Eu senti o cheiro da outra mulher na pele dele. E ali, pela primeira vez, meu corpo recuou. No fim de semana, minha sogra Dulce insistiu em levar os meninos para uma visita a uma amiga em Campinas. Disse que eu ficaria entediada. Que seria coisa de família. Família. A palavra doeu. Quando fiquei sozinha em casa, fui até o quarto dela. Não sei explicar porquê. Talvez intuição de mãe. Abri uma gaveta e encontrei um frasco de ácido fólico. Suplemento para gestante. Minha sogra tem 59 anos. Minhas mãos começaram a suar. Lembrei que no mês anterior, ela disse que ficou 3 dias cuidando de uma amiga doente em Campinas. Quando voltou, trazia uma sacola de loja infantil. As peças começaram a se encaixar. Outra família, outro filho, outra mulher. Mas eu precisava de prova. Prova concreta. Algo que sustentasse meus filhos quando a verdade viesse à tona. Na segunda-feira, fui até uma loja da Vivo.
Nosso plano era familiar e estava no meu CPF. Pedi o detalhamento das chamadas dos últimos 6 meses. Um número aparecia todos os dias. 8 horas da manhã, 12 horas e 30 minutos, 21 horas. Regular, constante, íntimo. Pesquisei o número nas redes sociais. Perfil privado. Nome: Larissa Almeida. Na foto de capa, 2 mãos entrelaçadas. A mão masculina usava um relógio edição limitada que eu mesma tinha dado a Ricardo no último Natal. Senti o ar faltar. Não era mais suspeita. Era certeza. Mas em vez de confrontá-lo, eu respirei fundo. Se ele estava vivendo 2 vidas, eu precisava ser mais inteligente do que ele imaginava. E naquele momento, uma nova Helena começou a nascer. Depois de confirmar que havia outra mulher, eu entendi que o problema não era só traição. Era dinheiro. Era patrimônio. Era futuro dos meus filhos. Eu precisava saber até onde Ricardo tinha ido. Continuei agindo normalmente. Preparava o café, sorria no jantar. Perguntava sobre o trabalho em Campinas. Ele respondia com naturalidade assustadora. Um homem que mente todos os dias aprende a falar sem piscar. Mas por dentro, eu já não era a mesma. Contratei um detetive particular em São Paulo. Paguei com dinheiro da minha conta pessoal. Não podia deixar rastros. Dei a ele o nome, o número de telefone e a placa do carro de Ricardo. Esperei 4 dias que pareceram 4 anos. Quando o relatório chegou, minhas mãos tremiam. Larissa Almeida, 29 anos, ilustradora freelancer. Morava em Campinas, em um apartamento de 82 metros quadrados num condomínio fechado. Apartamento comprado há 3 anos. Comprado por Ricardo. Havia transferências mensais regulares. R$12 mil por mês. Fora despesas extras, escola bilíngue para uma menina de 3 anos, R$4.800 mensais. Plano de saúde premium. Um carro financiado no nome dela, mas pago por ele. E então veio o golpe mais cruel. Fotos. Ricardo segurando uma menina pequena no colo, sorrindo como eu não via há meses. Os 3 juntos num parque em Valinhos. Em uma das imagens, ele beijava a testa da criança. E minha visão ficou turva. Ele não tinha apenas uma amante. Ele tinha uma segunda filha. 4 anos de relacionamento. 3 anos de vida dupla estruturada. 2 casas. 2 lares. E eu, economizando para reformar nossa cozinha. Fiz as contas com calma, como executiva que sou. Em 4 anos, ele havia gasto mais de R$780 mil com aquela outra família. Dinheiro que saiu, em parte, da nossa conta conjunta, do nosso patrimônio. Aquilo deixou de ser apenas dor emocional. Era fraude moral e financeira. Lembrei das vezes em que ele disse que precisava controlar gastos. Das vezes em que recusou viagens porque o momento não era ideal. Enquanto isso, financiava outro apartamento. Fechei o relatório e respirei fundo. Eu tinha 2 opções: escândalo ou estratégia. Escolhi estratégia. No dia seguinte, não fui a um advogado especialista em direito de família, no Itaim. Contei tudo, mostrei as provas. Ele foi direto. Helena, no regime de comunhão parcial de bens, tudo o que foi adquirido após o casamento pertence aos 2. Se ele usou patrimônio comum para sustentar outra família, isso pesa muito a seu favor. Perguntei o que mais doía. Posso perder meus filhos? Ele me olhou firme. Se você comprovar a conduta dele e demonstrar estabilidade financeira, suas chances de guarda são altas. Mas precisa agir com inteligência. Guarda. A palavra ecoou. Lucas e Mateus eram minha prioridade. Sempre seriam. Saí do escritório diferente. Não mais uma esposa traída, mas uma mãe em guerra silenciosa. Naquela noite, Ricardo chegou cansado. Disse que estava exausto por causa de uma negociação importante. Sentou à mesa, beijou os meninos, não os elogiou o jantar. Eu observei cada gesto. Como alguém consegue dividir o coração assim?
Como consegue dormir ao lado de uma mulher enquanto outra cria sua filha? Ele percebeu meu silêncio. Está tudo bem? Olhei nos olhos dele. Pela primeira vez, sem amor. Só análise. Está, sim. Mas dentro de mim, uma decisão já estava tomada. Se ele construiu 2 famílias, eu iria proteger a minha. E desta vez, não haveria improviso. Haveria plano. Depois de descobrir a extensão da traição e o dinheiro que havia sido desviado para sustentar outra vida, eu entendi que confronto não resolveria nada. Gritar não traria dignidade. Escândalo não protegeria meus filhos. Eu precisava sair, mas precisava sair do jeito certo. Nos dias seguintes, continuei desempenhando meu papel. Levei Lucas e Mateus à escola. Participei de reuniões online. Jantei com meus sogros como se nada estivesse acontecendo. Ricardo seguia com suas viagens de negócios. Dulce evitava meu olhar. Antônio parecia cada vez mais inquieto. Eles sabiam que eu sabia? Talvez não. Talvez ainda acreditassem que eu era a mulher distraída que eles imaginavam. Abri uma nova conta bancária em meu nome. Transferi minhas economias pessoais, cerca de R$340 mil acumulados ao longo de anos de trabalho. Não toquei na conta conjunta. Isso poderia despertar suspeitas. Fotografei documentos importantes, escritura do apartamento em Moema, extratos bancários, contratos, comprovantes de transferência para Larissa. Guardei tudo em um cofre alugado numa agência bancária em Pinheiros. Passei a observar os horários de Ricardo com atenção cirúrgica. Ele sairia numa quarta-feira para uma viagem de 3 dias a Campinas. Eu já sabia que não era apenas trabalho, era a oportunidade. Solicitei férias na empresa. Disse que levaria os meninos para descansar no litoral catarinense. Ricardo não estranhou. Até entregou o cartão de crédito fingindo generosidade. Aproveitem bastante, disse ele. Eu sorri, mas por dentro era despedida. Na véspera da viagem dele, arrumei 2 malas médias. Apenas o essencial. Roupas das crianças, documentos, brinquedos favoritos, passaportes, nada exagerado. Nada que chamasse atenção. Lucas perguntou: Mamãe, vamos demorar? Acariciei o rosto dele. Só o tempo necessário para sermos felizes. Ele não entendeu. Ainda bem. Quando Ricardo saiu para o aeroporto, observei da janela. Nenhum drama, nenhuma cena, apenas silêncio. Esperei 2 horas. Então, com o coração batendo forte, eu coloquei as malas no carro e segurei a mão dos meus filhos. Fechei a porta daquele apartamento onde vivi 8 anos. Não chorei. Não olhei para trás. Desliguei meu celular principal ainda no elevador. No aeroporto de Guarulhos, comprei 3 passagens para Florianópolis. Não usei o cartão que Ricardo me deu. Usei minha conta pessoal. Durante o voo, Lucas e Mateus olhavam as nuvens com entusiasmo. Eu os abraçava no assento do meio. Pela primeira vez em meses, senti paz. Não porque a dor havia passado, mas porque eu estava agindo. Em Florianópolis, aluguei temporariamente uma suíte perto da Lagoa da Conceição. No dia seguinte, ativei um chip novo. O antigo ficou numa lixeira do aeroporto. Enviei apenas uma mensagem à minha advogada. Já estamos seguros. 2 dias depois, Ricardo descobriu. Ligou para meus pais, para meus amigos, para meus colegas de trabalho. Furioso, confuso. Eu já imaginava o caos em São Paulo. Mas ali, olhando o mar com meus filhos brincando na areia, compreendi algo importante. Eu não estava fugindo. Eu estava escolhendo dignidade. E enquanto Ricardo corria atrás de pistas, acreditando que ainda controlava tudo, eu já havia mudado as regras do jogo. Agora, ele precisava me encontrar. E desta vez, eu não seria mais a mulher que aceitava qualquer explicação. Eu era a mãe que decidiu começar de novo. Eu já estava em Florianópolis havia 2 dias, quando Ricardo finalmente entendeu que eu não voltaria naquela semana. Na primeira noite, ele achou que era apenas um passeio. Na segunda, começou a ligar sem parar.
Meu número antigo já estava desligado. Ele tentou meus pais. A Helena está aí? Perguntou com voz tensa. Minha mãe, orientada por mim, te respondeu apenas que eu estava viajando com as crianças. Nada mais. Quando ele chegou ao apartamento em Moema e encontrou os quartos vazios, as roupas que eu mais usava ausentes e os documentos desaparecidos, a ficha caiu. Não era férias. Era ruptura. Mais tarde soube pelos meus sogros que ele gritava pela casa, perguntando onde eu tinha ido. Dulce quase desmaiou. Antônio repetia: eu avisei que isso não ficaria escondido para sempre. Ricardo ligou para amigos, colegas de trabalho, até para o porteiro do prédio. Contratou um detetive às pressas. Queria saber para onde eu tinha voado. Quando o detetive descobriu uma reserva em um hotel no Rio de Janeiro, feita com o cartão dele, Ricardo comprou passagem imediatamente. O que ele não sabia é que aquela reserva era apenas um desvio. Eu havia feito de propósito. E enquanto ele procurava no lugar errado, eu organizava minha nova vida. 3 dias depois, ele recebeu a informação correta. Eu estava em Florianópolis. Pegou o primeiro voo disponível. Chegou ao hotel indicado pelo detetive e foi direto à recepção. Helena Oliveira, 2 meninos, gêmeos de 7 anos. A recepcionista consultou o sistema. Senhor, essa hóspede fez reserva, mas não realizou check-in. Ele ficou pálido. Eu já tinha trocado de hotel na mesma noite. Ricardo começou a perceber que aquilo não era impulso, era plano. Caminhou pelas ruas da cidade sem saber por onde começar. Ligou para Larissa. Ela também estava em pânico. O que está acontecendo? Perguntou ela. Ele não sabia responder. Pela primeira vez, Ricardo estava sem controle. Sempre acreditou que conseguia administrar 2 vidas. Que eu jamais teria coragem de sair. Quase que eu precisava dele financeiramente. Que meus filhos jamais ficariam longe do pai. Ele subestimou a força do silêncio. Enquanto isso, eu observava Lucas e Mateus brincando na piscina do novo condomínio que eu havia alugado por temporada. Eles riam, sem imaginar o terremoto que havia acontecido. Meu celular novo tocou. Era minha advogada. Ele está desesperado. Já acionou o detetive. Mas não pode fazer nada ilegal. Você é a mãe. Está protegida. Respirei aliviada. Naquela noite, recebi uma mensagem no e-mail antigo que ainda não havia sido desativado. Helena, por favor, onde você está? Precisamos conversar. Precisamos. Eu olhei para a tela e pensei. Quando você precisava, eu estava ao seu lado. Quando eu precisei, você estava em outra casa. Não respondi. Ricardo voltou para São Paulo após 5 dias de buscas frustradas. A imprensa local começou a comentar discretamente sobre o empresário envolvido em processo de divórcio por dupla família. A reputação dele começava a arranhar. E então veio o que eu já esperava: a intimação judicial. Ele receberia oficialmente a notícia de que eu estava pedindo o divórcio, guarda integral dos meninos e partilha dos bens. O homem que acreditava ter 2 casas agora mal conseguia dormir em uma. Naquela semana, pela primeira vez, Lucas perguntou: Mamãe, o papai está triste? Eu ajoelhei e segurei o rosto dele. Às vezes as pessoas aprendem depois que erram. Não falei mal do pai deles. Não era sobre vingança. Era sobre consequência. Ricardo achou que poderia viver 2 histórias ao mesmo tempo. Mas a verdade sempre encontra uma porta para entrar. E quando entrou, levou embora tudo o que ele achava garantido. Algumas semanas depois da minha saída, a batalha deixou de ser silenciosa e passou a ser oficial. O pedido de divórcio foi protocolado no Fórum de Família em São Paulo. Ricardo recebeu a notificação numa manhã de segunda-feira. Ele não esperava que eu tivesse reunido tantas provas. Registros de transferências mensais para Larissa. Comprovantes da compra do apartamento em Campinas. Pagamento de escola particular no valor de R$ 4.800 por mês.
fotos dele com a outra filha, extratos da conta conjunta mostrando saídas altas e recorrentes. Não era mais suspeita, era documentação. Na primeira audiência, eu não fui pessoalmente. Minha advogada me representou. Eu fiquei em Florianópolis com meus filhos. Prioridade sempre foram eles. Ricardo compareceu com advogado caro e discurso ensaiado. E alegou que erros pessoais não interferiam na capacidade dele como pai. Pediu guarda compartilhada ampliada. Disse que amava os filhos. Amor. Palavra tão fácil quando não há consequência. A advogada dele tentou desqualificar as provas. Disse que algumas informações eram interpretações equivocadas. Mas a documentação bancária falava por si. E então aconteceu algo que Ricardo não previu. Larissa foi chamada como testemunha. Ela entrou no tribunal visivelmente abalada. Não era vilã de novela. Era uma mulher jovem, também enganada em partes. Quando questionada, confirmou o relacionamento de 4 anos. Confirmou que Ricardo pagava aluguel, escola, plano de saúde e carro. Confirmou que viviam como casal. O silêncio na sala foi pesado. E o juiz fez perguntas diretas. O senhor utilizou recursos da comunhão para sustentar essa segunda família? Ricardo tentou explicar. Disse que pretendia organizar a situação no futuro. Disse que tinha intenção de contar. Mas intenção não apaga fato. No direito de família brasileiro, a administração desleal do patrimônio comum pesa. E muito. A audiência foi encerrada com sentença marcada para semanas depois. Eu soube por minha advogada que o juiz considerou a conduta dele grave. Quando a decisão saiu, eu estava sentada na varanda do apartamento alugado, olhando o mar. Guarda unilateral provisória para mim. Visitas quinzenais supervisionadas no início. Partilha de 50% do patrimônio adquirido no casamento. Revisão das transferências feitas para Larissa com recursos comuns. Eu fechei os olhos e agradeci. Não era vitória contra Ricardo. Era proteção para meus filhos. Ricardo, ao receber a decisão, ficou em silêncio. Pela primeira vez, segundo Antônio, meu ex-sogro, ele chorou na frente do pai. Eu perdi tudo, teria dito. Não, ele perdeu o controle. Não os filhos. Dias depois, recebi uma proposta de acordo. Ele aceitava a divisão, pagaria pensão mensal fixa de R$ 15.000 para os meninos e abriria mão da disputa direta pela guarda, mantendo apenas o direito de visita. Eu analisei com calma. Não queria guerra eterna. Queria estabilidade. Aceitei com condições claras. Visitas organizadas, sem exposição a outra família, sem interferência na rotina escolar. Ele assinou. O casamento terminou ali, no papel. Mas algo mais terminou também. A ilusão de que eu precisava suportar qualquer coisa para manter uma aparência. Naquela noite, sentei com Lucas e Mateus na sala. Mamãe e papai agora moram em cidades diferentes. Expliquei com voz tranquila. Mas vocês continuam tendo 2 pais que amam vocês. Eles me abraçaram. Eu sabia que o caminho ainda teria desafios. Crianças sentem falta. Perguntam. Confundem. Mas agora havia verdade. E para quem tem mais de 55 anos e já viu muitas histórias, sabe, a paz não vem da ausência de dor. Vem da coragem de enfrentar o que dói. Eu enfrentei. E pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir sem medo do que poderia descobrir no dia seguinte. Depois da decisão judicial, eu não voltei para São Paulo. Aquela cidade guardava lembranças demais. Algumas boas, muitas dolorosas. Escolhi ficar em Florianópolis. Com a parte que me coube na divisão, comprei um apartamento simples de 72 metros quadrados em um bairro tranquilo, perto da praia. Não era luxo, era paz. Tinha 2 quartos para os meninos, uma varanda pequena e sol da manhã entrando pela janela da cozinha. Pela primeira vez, aquela casa era só nossa. Lucas e Mateus começaram o 2º semestre em uma escola particular ali perto. No início,
Sentiram falta dos avós, dos amigos antigos, até do pai. Eu sabia que isso aconteceria. Criança ama sem cálculo. Mamãe, quando o papai vem? Perguntavam. Expliquei com serenidade. Ele vem no fim do mês. Vocês vão passar o sábado com ele. Ricardo cumpriu o acordo. Vinha de avião uma vez por mês. No começo, as visitas eram supervisionadas. Depois se tornaram mais leves. Ele parecia diferente, mais contido, mais consciente. Talvez a perda ensine o que a abundância nunca ensinou. Eu, por minha vez, mergulhei no trabalho. Fui efetivada como diretora regional na empresa onde já atuava remotamente. Ao salário melhor, equipe menor, ambiente mais humano. Aos poucos, recuperei uma confiança que eu nem sabia que tinha perdido. Também retomei algo que deixei de lado por anos. Traduções técnicas, especialidade da minha faculdade. Comecei aceitando pequenos projetos. Em poucos meses, tinha clientes fixos. Era cansativo. Trabalho, filhos, casa. Mas era uma exaustão limpa, sem mentira, sem desconfiança. Aos sábados, levava os meninos para a praia. Eles aprenderam a surfar em ondas pequenas. Voltavam para casa com o cabelo cheio de sal e os olhos brilhando. Numa reunião escolar, conheci Daniel. Professor universitário, pai de uma menina de 8 anos. Educado, discreto. Olhar tranquilo de quem já passou por tempestades. Começamos conversando sobre lição de casa. Depois sobre rotina de pais solos. Ele não invadia espaço. Eu não fazia perguntas invasivas, apenas ouvia. Depois de meses, aceitamos levar as crianças juntas ao parque. Eles se deram bem imediatamente. A filha dele, Clara, era doce e sensível. Eu não buscava um novo amor. Buscava equilíbrio. Daniel nunca tentou ocupar lugar de ninguém. Nunca falou mal do passado. Apenas se mostrava presente. Uma noite, enquanto preparávamos um jantar simples na minha cozinha, ele disse: "Não quero substituir nada na sua história. Quero somar." Essas palavras me tocaram mais do que qualquer promessa grandiosa. Não havia pressa. Não havia segredo. Havia respeito. Ricardo soube que eu estava saindo com alguém. Não reclamou. Talvez tenha entendido que não tinha mais direito de opinar. As visitas com os meninos continuaram. Ele pagava a pensão em dia. Às vezes parecia cansado, talvez arrependido. Mas arrependimento não apaga escolhas. Um ano antes, eu ouvia atrás de uma porta que meu casamento era uma farsa. Agora, sentada na varanda, vendo meus filhos rirem com a nova amiga e Daniel me trazendo café, percebi algo importante. Eu não perdi uma família. Eu reconstruí outra, mais verdadeira, mais simples, mais digna. Para quem já passou dos 55 e sabe o peso de uma decisão tardia, entende. Começar de novo não é coisa de jovem, é coisa de coragem. E a minha história ainda estava longe de terminar. Mas, pela primeira vez, ela era escrita por mim. Um ano depois daquela noite, em que ouvi atrás da porta que meu casamento era uma mentira, eu estava de pé diante do mar, em Florianópolis, segurando a mão de Daniel e observando Lucas e Mateus correrem pela areia com Clara. O vento era leve, o céu estava claro e, pela primeira vez em muito tempo, meu coração também estava. Eu não saí para destruir ninguém. Saí para me salvar. Saí para proteger meus filhos de uma casa construída sobre silêncio e engano. O divórcio não foi o fim da minha família. Foi o fim da mentira. Ricardo segue vendo os meninos. Ele cumpre suas obrigações. Aprendeu talvez tarde demais que não se pode viver 2 vidas sem perder a própria paz. Casei novamente de forma simples, sem luxo, apenas com pessoas que realmente torciam por nós. Não precisei de festa grande. Precisei de verdade. Minha casa hoje não é maior do que a anterior, mas é mais quente, mais honesta, mais inteira. Se há algo que aprendi é que dignidade não grita. Ela decide. Ela age.
E quando uma mulher escolhe sair da escuridão, ela não foge. Ela renasce. 7 lição de vida e valor moral. A vida nos ensina que amor sem respeito é ilusão. Nenhuma aparência vale mais do que a paz da consciência. Às vezes, permanecer parece mais fácil, mas permanecer em mentira custa caro demais. Custa autoestima, custa futuro, custa o exemplo que damos aos filhos. Para quem já viveu décadas de alegrias e dores, sabe, nunca é tarde para escolher dignidade. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A verdadeira família não é a que se mantém por obrigação, mas a que permanece por escolha. E a força de uma mãe não está em suportar tudo calada, mas em ter bravura suficiente para começar de novo e ensinar aos filhos que amor de verdade não machuca, não esconde, não divide. Recomeçar é um ato de fé. E fé, quando acompanhada de atitude, transforma destino. Contra el Paranaense, a partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,